Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, e num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmão, estamos de um texto bem conhecido, né? Em que Jó, esse homem aqui que estamos falando era Jó, né, irmãos? E estamos falando de um homem que era da terra de Uz, e o nome dele era Jó. E a Bíblia diz que este homem era reto, sincero e temente a Deus, né, irmãos? Aqui já está dizendo tudo, que este homem era reto, ou seja, temente a Deus. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele mandava, ele obedecia, né, irmãos? Tudo que o Senhor mandava, né, Jó obedecia, porque aqui está dizendo que Jó era temente a Deus e ele se desviava do mal. E a Bíblia diz que Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulher, né, no total 10. Aí a Bíblia está dizendo o quê? Que esses irmãos faziam banquete uns na casa dos outros e convidavam suas 3 irmãs. E aqui está dizendo que Jó era o homem mais rico do Oriente. Aqui está dizendo que Jó tinha não sei quantos mil camelos, não sei quantas juntas de boi. Imagine aí, irmão, esse homem era bem rico, né? E aqui a Bíblia está dizendo que iam seus filhos à casa um dos outros. Ou seja, eles iam na casa de uns outros e convidavam suas irmãs para ir também. E faziam banquete. E aqui no versículo 5 diz: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias, seus banquetes enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada. Ou seja, Jó se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, ou seja, 10. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Assim, né, irmãos? Ele fazia continuamente, ou seja, quase todos os dias, né? Ele fazia isso, ele oferecia os holocaustos a Deus. Não é porque os filhos dele pecaram. E aqui no versículo 6 diz: e num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, no dia que o servo de Deus foi se apresentar perante o Senhor, Satanás foi também. Tá vendo como Satanás é ousado, irmão? Ele foi também. Ele foi lá e perguntou a Deus: Jó tem muitas coisas, o Senhor cerca ele de bens. Aí ele disse assim: o Senhor cerca Jó de bens, por isso que ele o adora. Tira tudo para ver se ele não vai blasfemar. E aí que o Senhor falou: vai e toca nos bens dele, mas na alma dele não. Tá vendo, irmãos? Pode tocar em tudo, mas na nossa alma não pode, porque Deus não permite. Pode tocar no teu bem, pode tocar de tudo, mas na tua alma não pode. Sabe por quê? Porque Deus está com a gente, irmão. Em todo lugar que a gente for, a gente tem que ter fé em Deus. Porque não adianta eu e você ir e não ter fé em Deus. O Senhor está com a gente. Deus não vai deixar que mal nenhum, né, venha sobre nós, a não ser que Ele queira. Aí vai vir. Mas que Ele não queira, não vai vir. Porque quem é Satanás mais poderoso do que o Senhor? Não é. Né, irmãos? O Senhor tem mais poder do que Satanás, isso é óbvio. Claro, irmão. Aonde que Satanás tem mais poder do que Deus? Só se você não tiver fé. Aí, infelizmente, irmão, eu não posso fazer nada. Aí eu vou ali, vai que acontece alguma coisa, já fica com um pensamento ruim na mente. Vai acontecer um acidente, vai acontecer um assalto. Ali fica com aquilo na mente. Energia negativa. E nunca crê em Deus. Fala assim, irmão, vai dar tudo certo em nome de Jesus. A não ser que não seja da tua vontade, Senhor. Mas se for da tua vontade, vai dar certo. A gente tem que pensar, irmão, a gente não pode pensar negativo. A gente sempre tem que pensar bem. Porque aqui a Bíblia diz: ó, como Satanás é ousado, ele foi também, né? Satanás nunca desiste. Todo dia Satanás pede nossa alma pro Senhor, mas o Senhor fala: não, esse é minha, esse é meu, e ninguém toca.
Não adianta, irmão.